Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações e graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vou fazer aqui a partilha, né, da live de ontem, e muito importante a gente já no início, né, que a Aline está falando, explicando, né, que Jesus estava falando para ela. É muito importante já de imediato, né, a gente já entender isso, né, essa luz que ele trouxe para ela, de que a gente não vai fazer as mesmas coisas que Luísa fez, né, porque era uma dúvida que ela tinha, né, ao exemplo lá que ela deu dos giros da alma, né, então, né, o que Jesus veio esclarecer, que a gente não vai estar repetindo o que Luísa fez, né, o que ele viveu foi, que ele viveu na divina vontade, foi feito, que Nossa Senhora entendeu. Então, tudo que Nossa Senhora fez na vida dela foi ela, foi na vida dela ali, foi o que a divina vontade quis na vida dela ali, né? Tudo o que aconteceu, né? Então, quando Jesus fala que nós vamos ser esse outro Cristo e vamos viver a vida dele, ele não tá querendo dizer que nós vamos viver exatamente e fazer exatamente as mesmas coisas que ele viveu, né? Da mesma forma, se vocês não querem entender o que eu estou querendo dizer, né? Mas do mesmo jeito, né? Então, assim como Luísa, ela fazia giros da alma, então a gente vai fazer os giros da alma? Não, né? Então, isso que Jesus veio esclarecer, que o reino da divina vontade não é isso, né? É viver, né, a partir tomando posse, né, por meio dos conhecimentos. Ele depositou esses conhecimentos, né, em Luísa, todos esses conhecimentos, e a partir do conhecimento nós vamos tomar posse, né, tomar posse da vida divina, viver esse reino na nossa alma, nas circunstâncias, né, e no ofício que cada um, na vida que cada um tem, né, ali um exemplo, né, vida de casado, na vida de solteiro, no trabalho, como mãe, né, aonde Deus, né, a divina vontade te colocou, nos colocou, né, nessas circunstâncias. Então ele vai dispor os acontecimentos, as circunstâncias, né, para a gente viver esse reino, né. Então, assim, eles são esses nossos modelos, né. Jesus é o nosso modelo de santidade, né, ali que a gente vê, né, os acontecimentos. Nossa, eu estou vivendo a vida de Jesus, mas assim, é parecido, mas não é a mesma circunstância, é dentro dali do cerquinho, né, dentro do que Deus dispõe, a gente vê que é parecido, mas não sei se vocês estão querendo, não sei se eu estou conseguindo fazer entender, mas não é igual, exatamente igual daquele tempo, mas é parecido, né? Então, um exemplo, Jesus, né, foi taxado como doido, né, como louco, né? E a gente passa por isso também, às vezes não sei, um parente nosso próprio esposo ou esposa chega, nossa, você tá ficando doida, nada a ver, né? Então, assim, a gente também é taxado como louco, mas de uma outra forma, em circunstâncias diferentes, mas também vamos passar por ser taxado como loucos. Então, é mais ou menos isso, a gente vai viver esse reino, né? Mas assim, não é exatamente igual que Luísa veio, nunca fazer a mesma coisa que Luísa fez, né? Mas o que a gente tem que fazer é conhecer, né? E depositar esses conhecimentos e pegar o livro do céu, todos esses conhecimentos e conhecer, né? Meditar, estudar e tomar posse desses conhecimentos. É assim que o reino vai acontecer na nossa alma, né? É assim que Deus vai reinar, a gente tomando posse dessas verdades que Deus depositou na alma de Luísa, esses conhecimentos que Luísa escreveu, né? Ela precisou fazer todos esses giros, ela precisou passar, né, ali, ser consumada nela a santidade humana, tudo aquilo. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer os giros que ela fazia, passar pelas mesmas coisas que ela, né, de sair do corpo e todas aquelas coisas extraordinárias que às vezes não quer dizer que a gente vai viver a mesma coisa, né? Mas cada um vai viver na divina vontade, o reino vai acontecer na nossa alma dentro, né, do cerquinho ali da divina vontade que a divina vontade dispôs e colocou,
nos colocou, né, naquele ambiente, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Que a divina vontade que a gente vai viver e as coisas vão acontecer ali dentro do cerquinho da divina vontade de cada um, né? E o importante é isso, é a gente tomar posse da verdade. Que ele quer que a gente conheça, que através do conhecimento é que o reinado de Deus vai acontecer na nossa alma, ele vai reinar. É assim que a vida divina vai se desenvolver dentro de nós, né? Através dessas verdades, dos conhecimentos que ele depositou, que ele deixou, né? Muito importante isso. Eu tô aqui ouvindo a live, dei uma parada aqui no áudio para escutar mais a live. E é muito incrível a live ter assim, meu Deus do céu. Muito incrível as coisas que Jesus falou ontem. A gente tem esse entendimento e a gente parar para entender isso, né? Que quando ele fala na minha humanidade, né? O reino aconteceu dentro de minha humanidade, dentro, né? E a gente entendeu o que é esse reino, né? Porque muitos entendem que esse reinado, como eu estava falando ontem, é de fora para dentro. É externado, é algo que tem que ser externo, que é algo acontecer de forma visível. Eu tenho que ver acontecer. Aí eu vou, aí sim, não, o reino está acontecendo, o tempo de paz chegou, né? O triunfo está chegando, chegou o tempo do triunfo do Imaculado, né? Do Imaculado Coração de Maria, que é o tempo do reino, né? Da divina vontade. Esse tempo que vai acontecer, né? Vai acontecer, foi decretado, vai acontecer. Mas é um acontecimento que é de um transbordar do reino que está acontecendo já no interior das almas. O que vai ser externado é o que está saindo de dentro das almas. Né? Não é algo forçado e não é algo que é de fora para dentro, é de dentro para fora, que naturalmente vai transbordar e as pessoas vão viver, materializar, né, o amor de Deus que ela está vivendo na alma. Então, acho muito incrível isso, por isso que Jesus fala, o reino vai acontecer, depende de vocês para o reino chegar, né? Tá aí, né? Tá tudo feito, vai acontecer. Foi decretado, tá aí, é tudo feito, basta vocês quererem. Depende de vocês buscar esses conhecimentos, né? Depende de vocês deixar Deus reinar na alma, né? A divina vontade reinar, Deus sentar no seu trono, no trono da alma, né? Para que naturalmente, é natural, porque não é algo forçado, naturalmente isso vai ser transbordado. O reino vai ser transbordado, né? E é o que a gente faz, né? A gente transborda, a gente vive e transborda o que a gente está vivendo no nosso interior, né? Pelas partilhas que a gente faz, né? A gente estuda, tem o conhecimento, põe em prática, vive o que está sendo lido, né? Toma posse, né? E vive na prática todos esses conhecimentos, né? O reino está acontecendo dentro da nossa alma. E a gente vai se enchendo tanto desse amor de Deus, do conhecimento, que a gente fica tão cheio, que a gente não quer guardar para si. Naturalmente a gente quer transbordar esse amor de Deus, né? Devido a esses conhecimentos que a gente sabe que é importante, né? Que Deus fala, que quer que esse reino é para todos, né? Que a divina vontade é que Ele quer que todos conheçam a divina vontade, porque é para todos, é para todas as almas, né? O reinado é em cada alma, como a Aline falou, é para todos, né? A gente sabe que nem todos vão viver isso, né? Vai chegar a viver isso e também porque por não se interessar, por não querer, né? Mas é para todos, né? Então a gente transborda isso porque a gente sabe desse conhecimento que é para todos, né? E não é só para gente, não é para ficar guardado dentro da nossa alma, né? E a gente transborda e passa para o outro esses conhecimentos na prática que a gente está vivendo, né? E a pessoa escuta, nossa, eu quero viver isso, eu quero conhecer também. E aí o reino vai acontecer, ela vai buscar esses conhecimentos, né? E na alma dela o reinado vai acontecer, né? Como a Aline falou, o reino da divina vontade, o reino já está acontecendo e é em cada alma, né? É muito incrível isso. Por isso que Deus fala que a alma é um universo,
é um mundo dele, né? Como ele disse, que é novos céus, novos sóis, novas estrelas. Meu Deus, é muito incrível isso, né? Cada vez mais Jesus está deixando, né? Trazendo a gente essa consciência, essa clareza para nós, né? Nossa, que alegria a gente cada vez mais entender isso, né? Para tomar posse disso, entender, né? E transbordar, né? Para que também chegue esses conhecimentos, né? Mas esse entendimento é muito incrível que a gente tem que ter, né? Assim, essa consciência, né? Que a gente tem que estar esperando externamente tudo tá bem para poder, então, nossa, minha vida não tá legal, né? As coisas tá tudo bagunçadas, então eu não tô vivendo ainda não chegou, né? Não tô vivendo na divina vontade, porque meu marido tá do mesmo jeito, não mudou nada, né? Aqui em casa tá tudo do mesmo jeito, ninguém se interessa, ninguém quer ouvir, o mundo tá como tá, então, né? O reino só vai acontecer quando chegar aquele tempo, né? Visivelmente que vai acontecer. Aí sim, mas ainda esse tempo não chegou. Não estamos vivendo, eu não estou vivendo a divina vontade, né? E é isso que a gente tem que entender, né? Que não é de fora para dentro, como é de dentro. Tem que acontecer em nós. Cada alma é um mundo, né? Cada alma é um reinado, é o reino da divina vontade, vai acontecer em cada alma. E começa de dentro de nós. E a gente transborda, e a gente materializa isso, né? Na vida do outro, na vida da nossa família, né? E se a alma estiver disposta, né? É, essa disposição para viver isso, ela vai viver, né? E isso vai acontecer, né? Mas não é algo que seja forçado e que, como eu falei, não é algo que tem que ser visível para poder te acreditar que está acontecendo, né? São nas almas. É dentro da alma que acontece, né? Então, nossa, muito legal. E Jesus sempre deixou muitos exemplos assim, né? Tem muitos textos que ele fala, como esse que a gente meditou na live, né? Ele falando, né, que a humanidade dele formou um reino, né? Porque dentro dele, né? Dentro do coração dele, tudo foi formado. Aí eu lembrei da vida íntima, né? Daí a gente entende como é que é esse reino, esse reinado dentro da alma, no coração. Nossa, muito incrível. O que Jesus viveu no seu íntimo é um reinado. Se a gente ler a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, dá pra gente entender como é que é esse reinado na alma. Como é que é esse viver, né, no reino da divina vontade, o reinado acontecendo na alma. Tá lá como Jesus viveu, né? Sendo obediente ao Pai, né? Correspondendo ao amor de Deus, reparando ao Pai, né? Naquela intimidade com o Pai, conversações direto, né? É contínua, é uma relação contínua do Pai com o Pai. Orações constantes, conversações com o Pai, né? E ele correspondendo, o reinado é o que é corresponder em cada ato. Ele corresponde, ele foi obediente até morrer na cruz, né? Para nos salvar. E ele amou o Pai, amou, correspondeu em tudo, né? Por amor ao Pai, sendo totalmente, plenamente obediente, né? E ele fazia cada ato, sim, para ofertando ao Pai, para reparar ao Pai, amando ao Pai e oferecendo para o bem de todas as almas, para a salvação. Então é muito incrível a gente ler a vida íntima de nosso Senhor, né? Porque foi o reinado, é o reinado. A vida íntima dá para a gente entender isso bem, né? Como foi no interior de Jesus. Esse reinado muito incrível mesmo. E é assim, né? No tempo que Jesus passou aqui na redenção, para a redenção, é como a Aline falou, né? Foi tudo no interior dele. Assim, e a gente vê na vida pública dele que ele, de certa forma, tentou, né? Ele externar esse reino, mas foi muito velado, porque as pessoas não estavam preparadas, né? Elas primeiro tinham que receber os bens da redenção. Então ele não poderia sair atropelando, fazendo violência com as almas, porque, né, no pouco ali que Jesus falou, elas não entendiam, e a confusão foi que foi, né? Que a gente conhece toda a história, né, o que aconteceu, a confusão que foi os fariseus, né, os sacerdotes, e o povo mesmo não entendia.
do pouco que ele tentou transbordar, né? Mas assim, foi muito velado, assim, né? Vamos dizer assim, foi o básico ali, né? Ele falou um pouco, falou do reino, mas foi muito velado, né? Porque as pessoas não estavam preparadas, como a Aline falou, ele viveu ali, né? Ali na casinha de Nazaré, né? Mas em cada um viveu, foi o reino em cada alma, né? Ali Nossa Senhora viveu, né? Jesus, São José também, não foi na Divina Vontade, mas ele, né? Ele era um servo, como ela falou, servo ministro, porque ele correspondia, né? A gente vê na vida de São José como é que ele era, a relação dele com Deus, a intimidade, era pai, era a relação com o pai mesmo, né? E estava em sempre conversação, sempre, né? Naquela intimidade com Deus, tinha relação com o pai, né? Então, acontecia, ele correspondia a Deus, né? Correspondia, fazia a vontade do pai, né? Então, ele viveu, né? Mas foi diferente, né? Nossa Senhora de Jesus não foi na divina vontade, mas ele estava, né? Ele vivia da vontade de Deus, né? E foi ali, né? Dentro da casa de Nazaré, mas assim, um reinado de cada um, na alma de cada um, né? Mas eles podiam conversar entre eles, transbordava isso entre eles, né? Nossa Senhora e Jesus, principalmente os dois, né? Transbordava muito. O que acontecia no interior deles transbordava, né? E eles não podiam fazer isso público, né? Jesus fazia de modo muito velado, porque as pessoas não iam compreender ao tempo que passou para que Jesus pudesse depositar esses conhecimentos que chegou até Luísa. Passou muito tempo, né? Como ele diz no trecho, ele precisou segurar. Ele estava pronto para, né, querer parir ali, o parto, e ele teve, né, para resguardar, para proteger, né, a divina vontade, para proteger esses conhecimentos tudo. Teve que segurar, né, ele querendo desabafar, pôr para fora, mas não podia, porque as pessoas não estavam preparadas, né? E até hoje, né, já é a confusão hoje, depois de tanto tempo, mesmo com a redenção, muitos ainda não entendem, né? A gente viu, né, aí há pouco tempo o que aconteceu na Coreia, os bispos da Coreia lá, né? Totalmente assim, confusos e não entenderam nada do livro do céu e rejeitaram completamente o que estava escrito lá, né? Rejeitaram completamente. Então, assim, você vê, até hoje, né? É difícil, nem todo mundo entende, não entende. Faz confusão, né? Então é complicado. Então, é isso que Jesus está falando, né? É preciso daquele tempo, né? E ele não vai fazer violência, né? Em nenhuma alma, né? E os conhecimentos estão aí, a gente tem que transbordar, não podemos guardar, né? O que acontece. E eu estava assim pensando, né? Como a gente estava falando, pode ser que as pessoas que escutam nossos áudios, que estavam escutando a live, né? Pode pensar assim que a gente está se achando alguma coisa, né? Que a gente se acha super especiais, né? Que a gente é soberbo, que a gente está se achando melhor que os outros. Mas é como a Aline falou, não, a gente não se acha, né? Pode parecer porque a gente mesmo tem receio de falar o que acontece, né? Mas a gente fala porque é verdade, a gente transborda a verdade, a gente pode guardar isso dentro de nós, que a gente está vivendo, a gente precisa, né? Transbordar, para que as pessoas conheçam como é que é a vida da divina vontade, esse reinado na nossa alma que está acontecendo na nossa alma, né? Não é porque a gente está se achando especial, mas porque isso transborda, né? Não tem, a gente sabe, é algo que a gente não consegue guardar. Porque a gente conhece o quanto isso é importante para Deus, que as pessoas conheçam como é que é viver essa consumação com Deus, nessa intimidade, essa relação de pai e de filho. Não de servos, mas de filhos, sabe? E é assim, ele quer, na prática mesmo, que a gente fale com o que a gente está vivendo, né? Então, assim, muitos podem achar que a gente pode estar assim, né? Se achando alguma coisa, né? E se achando melhores do que eu quando a gente fala, mas não é. É simplesmente que. Mas a gente também não pode negar, né? A gente só simplesmente está falando a verdade do que acontece, do que está acontecendo, né, no nosso interior, na nossa alma, para que as pessoas entendam na prática, né? O que é esse reino que a gente está vivendo, o que é viver na vontade de Deus, né? Para que esses conhecimentos, que esses conhecimentos cheguem, né?
Então a gente não pode guardar, como a gente está falando, a gente tem que transbordar. É o nosso dever, é nosso dever transbordar. Não podemos esconder, né, o que está acontecendo. Então, o que a gente faz e o que a gente fala não é porque a gente está se achando, é a verdade. A gente simplesmente está transmitindo o que a gente está vivendo, está falando a verdade, né? E a gente não se acha. É muito incrível, porque quando a gente transborda isso, não é porque a gente está se achando, né, que se acha especial, não. Muito pelo contrário, a gente tem plena consciência. Através desses conhecimentos, a gente tem plena consciência de quem somos. É o contrário, né? A gente não se soberbece porque, pelo esses conhecimentos, a gente tem plena ciência e consciência de quem somos nós e quem é Deus. É muito claro para nós. Então, né, a gente não fica se achando, quando a gente transborda e a gente fala, não é porque a gente está se achando melhor do que ninguém, não, muito pelo contrário. Isso a gente está no nosso dever, é o que a gente tem que fazer, né? Transbordar esses conhecimentos, a gente pode guardar, porque isso não é só para mim, né? Não é só para quem está no grupo, né? Esse reinado é para todas as almas. Aí basta querer, né? Aí basta que as almas estejam dispostas, né? Com disposição e queiram, né? Que Deus reine nas suas almas, né? Outra coisa, assim, que foi falada muito importante, né? Que a gente estava falando também ontem, que o importante que a Aline está falando aqui, né? Eu estava escutando, e que todas as coisas servem para o único fim, que é essa relação, esse amor, né, de correspondência, é amar a Deus, né, é Deus nos amando e a gente correspondendo ao amor dele, né, todas as coisas é para esse fim, é para amar a Deus, corresponder ao amor de Deus, né, é ter essa relação, essa intimidade, essa convivência com a Santíssima Trindade, né, porque não é só Jesus, né? A gente fala assim, Jesus, porque a gente lê muito livro do céu assim, né? Que é Jesus falando, não é só Jesus, né? É essa convivência, essa vivência com a Santíssima Trindade. Não é só Jesus, é o Pai, o Espírito Santo também. É a Trindade. Meu Deus, isso é muito incrível, né? Então, assim, e a gente tem que entender isso, né? Que todas as coisas, a igreja, os sacramentos, a redenção, é tudo um meio para chegar a esse fim, né? Que é voltar à ordem, amar a Deus, ter uma relação com Deus, intimidade, uma vida com Deus, de convivência com Deus, né? Então, o Pai, né? Ele decretou, né? Então, ele determinou na sua vontade, né? Este meio como ele ali, vamos dizer assim, planejou, né, a redenção como foi, né, de Jesusinho, eles determinaram que assim fosse, mas foi um meio que ele encontrou, vamos dizer assim, né, planejou, né, nos seus planos, um meio para trazer os remédios para a humanidade. Porque com o pecado, nossas almas estavam mortas. Nossas almas estavam na escravidão, nas trevas, né? E com a redenção, a gente foi liberto disso, né? Jesus nos libertou da escravidão, da morte, abriu os céus de novo, novamente para a gente. E os sacramentos são remédios, meios de chegar a esse fim, que foi o plano original, o plano inicial, o plano lá de Deus, a origem, né? Quando ele criou a gente, foi para amar e ser amado, né? Ter essa relação de pai, filho, intimidade, convivência, né? Conhecendo a ele, correspondendo, né? E os homens saiu disso e se subtraiu desse amor, né? Então só Deus continuou nos amando, nos conservando, né? Teve a redenção, nos salvou, mas ele não estava tendo resposta de amor dos homens, não estava tendo resposta das almas, só ele, né? Continua nos amando, nos conservando, providenciando, né? Nos dando a vida, deu sua própria vida para que a gente retornasse à vida, porque nós estávamos mortos,
É isso mesmo, nossas almas estavam mortas, estávamos condenados. Então a redenção é um meio de trazer vida para as almas novamente, porque Ele é a nossa vida. Então Ele precisou dar a vida dele para que a gente tivesse vida, voltasse a vida novamente. Ele restituiu a vida que a gente tinha perdido. Então é isso que tem que entender. A redenção é um meio de restituir as almas e voltar à ordem primordial para aquilo que nós fomos criados, né? Antes de Adão se subtrair da vontade de Deus. Então, tudo que depois daí, né? Depois do pecado, tudo que aconteceu foi para a gente voltar, né? Tudo foi um meio. A Bíblia, os sacramentos, a instituição da Eucaristia, o batismo, a confissão, a paixão a redenção e tudo que a igreja que ele deixou e tudo que ele depositou na igreja é tudo meios de voltar à ordem. São remédios, todos os livros, né, as revelações, né, que ele deixou para as místicas, o livro do céu, é para isso. É para que o reino, para que ele volte novamente a reinar, para que ele tenha o seu reino novamente e cada alma que foi retirado. Deus foi expulso do seu reino, né, com o pecado, né? Ele foi expulso do seu reino, do seu mundo, dentro das almas, né? Então tudo que ele fez, a redenção e tudo, né, que ele deixou, e todos esses conhecimentos é para ele poder voltar de novo para seu mundo, voltar de novo para o seu reino em cada alma, né? Então é por isso que até Jesus fala lá para Pilatos, né? Que o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, os judeus principalmente entendiam muito isso, né? Que o Messias vinha para reinar no mundo, para libertar eles, né? Na vida assim, temporal, no mundo, né? E Jesus falava muito disso, né? Que eu não vim, né? Para salvar vocês, não é dessa forma como vocês estão pensando. Não é no mundo, né? Mas é as almas, é espiritual, o meu reinado. É por isso que fala, o meu reino não é deste mundo, não é esse mundo aqui, né? O meu reinado, como ele fala no trecho, ele falou no texto de Valtorta que ela me leu, né? O mundo dele é nas almas, é dentro, não é fora. É claro que vai ter o reinado do tempo do reino da divina vontade, porque é decretado, ele quer, né? Ele quer, porque isso foi roubado de Deus, né? Com o pecado original, né? Então, esse tempo vai acontecer do reinado dele, né? É a justiça dele, é justo, né? E isso foi roubado dele, então esse tempo vai acontecer, né? Mas o que a gente tem que entender é que o reinado dele não é o mundo, não é esse mundo, né? Mas é dentro das almas. O mundo dele é a alma. E é tudo no espiritual, né? Então, os judeus não entendiam isso, né? Então, na cabeça dos judeus, o Messias vinha para libertar eles, o libertador deles, o salvador deles, ele entendia de outra forma, né? No modo ali temporal, no mundo, né? Por isso que ninguém conseguia entender Jesus. Por isso que ninguém aceitava Jesus, os fariseus, né? Os sacerdotes. Ninguém, né? Aceitava ele, compreendia, porque ele era pobre, humilde, né? E olhavam para ele como um Zé Ninguém. Quem é ele? Como é que ele vai nos salvar se ele é pobre, não tem dinheiro, né? Não tem nenhuma instrução. Para ele, Jesus não tinha nenhum estudo, não tinha entendimento de nada, né? Porque ele não estudou, não tem um estudo, não era, né? Diplomado, aquele negócio como eles, né? Então eles entenderam totalmente errado, porque né, o ser humano é assim, é muito exterior, né? É muito no humano. E Deus não, né? Deus, ele é espírito, ele é espiritual, né? É no espírito, o reinado dele é totalmente diferente, né? E esse reinado exterior que vai acontecer é devido ao transportamento do reinado que está acontecendo em cada alma, né? Que as almas vão estar tão cheias de Deus, do amor de Deus, dessa intimidade com Deus, que elas vão transbordar,
E vai ser de forma muito natural. Naturalmente, não é algo forçado, né? E esse tempo vai chegar, né? Porque assim ele quer também, né? Que esse tempo de paz é um decreto dele, né? É assim que ele quer, porque era assim que deveria ter sido e isso foi roubado de Deus, né? Isso foi roubado de Deus no pecado, né? A vontade humana roubou de Deus esse direito. Então é muito importante a gente entender tudo isso, né? É isso que a Aline está falando aqui, né? O exemplo da comunhão, né? Dos sacramentos, de que está sendo entendido errado essa ordem que Deus, de que Jesus tanto fala, né? De que Deus tanto fala, que Ele quer a ordem, 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 e as pessoas entendem totalmente errado, né? E as pessoas estão sendo orientadas, né? Principalmente pelos padres, né? Nessa questão da comunhão, porque eu vejo aqui na minha paróquia, né? O pároco daqui, ele orientando, né? Agora mesmo, né, agora da Páscoa, ele falou, nossa, eu queria muito que todos, um dia eu queria ver todos vocês na fila aqui, né? Sem ninguém com escrúpulos, com medo de comungar. Ah, porque eu moro junto, né? Ah, porque eu tô, né, morando junto com a pessoa e eu não vou porque o que as pessoas vão falar, vão ficar me julgando, né? Mas Deus é misericórdia, né? Deus não ele veio para perdoar nossos pecados, né? Os sacramentos ele deixou ali, né? Porque ele é misericordioso, ele nos ama, ele não veio para nos condenar, né? Realmente, ele não veio para nos condenar, né? A pessoa mesmo se condena porque entende a misericórdia dele de forma errada, né? Então, é como a Aline está falando, muitos estão entrando na fila e comungando sua própria condenação, porque está indo comungar em pecado mortal, né? Estão indo comungar, né? Totalmente, né? De forma assim, né? Não está na ordem, né? É isso que Jesus disse. Eu quero ordem, ordem, ordem. Ordem é isso, gente. Ordem é isso, mas está se entendendo totalmente errado essa ordem de Deus, nessa a misericórdia de Deus. Então, muitos estão sendo orientados, né? A receber a comunhão, a comungar, mesmo estando em pecado mortal, né? Muita gente está comungando, né? Em estado de pecado mortal, né? Confiando nos próprios pastores, nos sacerdotes. Ah, não tem problema, Deus é misericordioso. Ele não vai te condenar. Realmente ele é misericordioso. E ele não condena, não quer condenar ninguém. A pessoa se condena porque as leis estão aí, né? Ele está muito claro o que ofende a Deus, né? O que ofende a Deus, né? Está muito claro, Jesus deixou tudo aí, os ensinamentos. Mas aí confunde, né? Usa da misericórdia, ele é misericordioso, Deus perdoa tudo, ele perdoou todos os pecados, mas falam de uma forma totalmente distorcida, confunde, e não é isso, né? E Deus deixa muito claro no livro do céu, o que era ordem, 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 todo o livro do céu é isso, que as almas voltem à ordem primordial, né? Voltem à ordem, né? Mas infelizmente é isso que a Aline está falando, né? E eu vejo isso, né? Que os próprios padres orientam as pessoas a comungarem, mesmo estando em pecado, pecado mortal, né? Ele orienta e manda as pessoas todos comungar e não ficar, né, se importando com o que vão dizer, né? Não se importe com que se o outro, né, vai dizer porque você está morando junto, né? Se você está fazendo isso e aquilo, não fique, né, se prendendo a que as pessoas vão falar, né? Porque Deus não está aqui para te condenar, né? E aí as pessoas vão na ignorância mesmo ali, confiando no padre, no que o padre está falando. Confia, né? E vai, e tá ali comungando a própria condenação. Então é muito sério isso, né? É muito sério mesmo o que está acontecendo, né? Aí o que é voltar à ordem, que ele está falando que é o pecado acabar. É isso que as pessoas têm que ter, o pecado acabar. É isso voltar à ordem. E é sério que Jesus falou, né? Que foi, no, acho, no texto de Valtorta que ele fala.
né? Que ele está mantendo as almas vítimas aí para dar tempo, meu Deus, para conservar assim a existência das pessoas, né? Por isso, ele mantém as almas vítimas, meu Deus, isso é muito sério, né? Então, é por isso que ainda existe almas vítimas, para poder dar tempo, né, dessas pessoas se converterem, saírem do pecado e voltarem à ordem. Olha só, isso né, entender o que é a misericórdia de Deus, isso é misericórdia, né? Mas aí estão entendendo totalmente errado a misericórdia de Deus, né? É continuar, é comungar, né? Vai na igreja, comunga e continua no pecado, sem nenhum arrependimento, sem nem reconhecer que está ofendendo a Deus, sem nenhuma contrição, vai se confessar, mas, né, sem nenhum entendimento, vai confessar ali para garantir a sua salvação, porque não quer, né? Por garantia, vai que, né? Mas não vai ali com a contrição, com dor no coração por ter ofendido a Deus. Não vai ali porque está se confessando porque ofendeu a Deus. Não, né? Ali por uma garantia, ali para não se condenar, né? Para se salvar. Então é muito sério. É isso que Jesus falando, tá mantendo as almas vítimas para poder dar tempo dessas pessoas sair do pecado, se converter. Né? Então é maravilhoso, né? É quando a gente passa a entender esse amor de Deus, conhecer o amor de Deus e viver, né, no amor de Deus, né, dando essa correspondência, correspondendo ao amor dele, né, nessa intimidade com ele é muito incrível, como a Aline está falando na live, né, porque eu tenho que estar dando pausa e escutar um pouquinho aqui. E viver esse amor, né, que a gente não fica esperando mais nada de ninguém, né, então imagina, como ela foi, imagina o Deus que está o tempo todo dizendo para você, o Deus, o Criador de tudo, o nosso Deus dentro de nós, falando a cada segundo, a cada instante, eu te amo, e nos amando, amando, eu te amo, te amo, te amo, te amo, o tempo todo, imagina, que loucura, né? Então, meu Deus, né? Fica até difícil da gente falar, porque a gente não espera mais nada de ninguém, ter o amor de Deus nos amando. A gente não sente carência, não sente mais vontade porque a pessoa na vontade humana fica querendo ter aceitação das pessoas, né? Amor das criaturas, correspondência das criaturas, né? Mas quando a gente entende esse amor de Deus, né? Meu Deus, e vive esse amor nessa vida com Deus, meu Deus do céu, né? A gente passa a amar o outro, a materializar esse amor, né? Que está dentro de nós e materializar por para fora, sabe? É gratuito mesmo. É o amor verdadeiro, é o próprio amor de Deus, né? Esse amor que não espera nada em troca, a gente não não faz as coisas por interesse, né? Esperando algum reconhecimento, que a pessoa também diga que nos ame, né? Que a pessoa corresponda, né? Que a pessoa. Não! É totalmente gratuito. A gente ama o nosso esposo, os nossos filhos, sem esperar nada em troca, sem exigir nada, sem forçar nada a ninguém. Meu Deus, isso é o verdadeiro amor e a verdadeira liberdade, né? Essa é a liberdade. Porque a pessoa na sua vontade humana, ela fica muito escravizada das pessoas. A escravidão é isso na vontade humana, quando a pessoa está vivendo a vontade humana. A escravidão é isso, é depender das coisas, é estar escravizada ali a confirmação de pessoas, depender das pessoas, do amor do outro, esperar que o outro te ame, te reconheça e te agradeça, né? Esperar retorno do outro, é estar escravizado das coisas. Mas o amor de Deus é livre. A verdadeira liberdade é em Deus, né? Que a gente fica assim, meu Deus do céu, a gente sabe nem explicar. Mas a gente não espera nada. Tudo que a gente faz é amar mesmo com o amor de Deus, sem esperar nada. Porque a gente fica tão saciado, tão cheio, né, desse amor de Deus. Constantemente a gente está ouvindo Deus falar dentro de nós, eu te amo, né? A gente está constantemente assim nessa conversação com Deus, nessa intimidade, conversando com Ele, né? Nessa troca de amor que a gente fica tão saciado que não vai buscar nem mais, a gente não busca,
que a gente passa a entender esse verdadeiro amor e a verdadeira liberdade que é em Deus, né? Então, é muito incrível. Meu Deus, é muito incrível. Porque é uma liberdade que a gente não sabe nem explicar, né? A gente se sente tão saciado do amor de Deus que a gente não quer mais nada. Tudo que a gente quer é amar a Deus, corresponder a Ele, né? Agradar a Ele, fazer Ele feliz, né? Dar uma morada, né? Ali uma morada assim, tranquila, em harmonia, né? Ficar em paz, para que Deus fique em paz dentro de nós, né? E a gente, tudo que a gente faz é por amor a Deus, né? E o amor que a gente dá para o outro é por Deus, por causa de Deus. É o amor, a gente passa a amar o outro com o amor de Deus, a gente materializa o amor de Deus, né? Que Jesus falou esses dias para nós, a gente materializa o amor dele que está dentro de nós e transporta para o outro, né? Essa virada de chave é muito importante, né? A gente ter, né? E as almas tenham, né? Mas a gente sabe também que nem todos vão chegar a esses conhecimentos, né? Vai querer conhecer o livro do céu, né? Viver, né? Na divina vontade, ter essa vida com Deus, né? A gente sabe, né? Nem todos vão querer, mas é muito importante essa virada de chave, de entender que, como eu falei, a gente não está desprezando os sacramentos, não está desprezando as coisas que Deus deixou, né? As orações que Nossa Senhora trouxe nas aparições dela, né? O escapulário e tudo mais, né? Tudo foi invenção de Deus, é como ela está falando, porque Deus, né? Sabe como a gente é muito materialista. E se não tiver algo palpável, a gente não vai acreditar, né? Então é que nem os São Tomés. Hoje o mundo tem muitos São Tomés que precisa ver para crer, né? É assim que as almas estão, né? São os São Tomés, né? No mundo que precisa ter algo materializado para acreditar, né? Que vai funcionar, né? Que está funcionando. Aquela oração que ela vai ser salva. Ela precisa de uma garantia, de uma confirmação. Então, é assim, né? O ser humano é muito materialista. Então, para elas acreditar que Deus perdoou elas, para que Deus que está amando ela, né? Então, ela tem que mostrar, externar isso, né? Então, ela tem que estar usando alguma coisa. Tem que estar usando escapulário, tem que estar usando um crucifixo, tem que estar usando uma roupa assim, né? Toda modéstia. A gente está dizendo, mais uma vez, a gente não está desprezando. E a gente não está dizendo que a gente não tem que se vestir de forma, né, modesta, mas é algo natural. Porque como a gente fala, é um transbordar do que está acontecendo no interior, né? A intenção da gente, a gente sabe que tem que vestir de forma modesta, né? Mas sem escrúpulos, sem exagero, não é algo forçado, né? A gente naturalmente vai fazer isso, por quê? Pelo conhecimento que a gente tem que aquilo não agrada a Deus, que aquilo é pecado, aquilo vai ofender, está desonrando a Deus, né? Então é por isso, nessa intenção, por amor a Deus, não para mostrar alguma coisa externa, algo forçado para dizer, ó Deus, estou aqui, hein? Tá vendo? Olha a minha roupinha, veja aqui, olha, estou usando escapulário, viu? Estou usando o crucifixo. Estou usando aqui a pulseirinha da consagração, né? Que as pessoas não querem tirar de jeito. É muito pegar. Se tirar aquela pulseirinha, aquela pessoa parece que deixou de ser consagrada a Nossa Senhora. E elas têm que morrer com aquela pulseirinha e ir pro caixão com aquela pulseirinha, né? Aquela pulseirinha da consagração, da cadeia, né? Meu Deus, se tirar aquilo, acabou-se. Ela se sente como se estivesse desprotegida e parece que foi desconsagrada, sabe? Eu já escutei isso. Então, são muito apegados, muito material, né? Então, esse foi o meio que Deus, né, colocou para que os homens se aproximem dele. Uma forma de ter vamos dizer, uma intimidade, uma aproximação dos homens com Deus, né? Mas não é como a gente está falando, é o meio, né? E a gente não está menosprezando nada disso. A gente está vivo e a gente sabe que tudo foi invenção de Deus, né? É tudo vontade de Deus, os sacramentos, tudo que Ele depositou na igreja. E a gente vive tudo isso, a gente ama tudo que Deus fez, né? E a gente lembra lá da vida de Jesus, né? Quando Jesus estava lá em Jerusalém, toda a vida de Jesus, Jesus também respeitou, né?
a lei mosaica, né? Ele cumpria tudo. Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis ser batizado, precisava se cumprir, né? Então ele respeitou. Ele estava vivendo aqui na terra, então ele precisava cumprir. Ele respeitou a lei mosaica, todas as leis, tudo, né? A Páscoa, ele viveu a Páscoa, ele respeitava tudo, ele fazia tudo conforme, né, as leis. Tanto, né, as leis ali mosaica, as leis de Deus, como também as leis civis. Ele respeitava tudo, né? Pagava imposto, né? Os impostos que era cobrado na época, imposto lá de César, ele pagava, né? Então, normal, né? A gente vai estar vivo e a gente tem que, né? É a questão de obediência, ordem e obedecer, né? A gente está nessa terra e tem que obedecer e viver. E Jesus viveu tudo isso, né? Jesus não precisava ser circuncidado, mas foi. Nossa Senhora respeitou, levou, né? Ele foi circuncidado. Então, todos eles, Nossa Senhora não precisava ser purificada. Ir lá no templo passar e ser purificada, mas ela foi. Ela sabia que não precisava, mas foi. Você está entendendo? Então é a mesma coisa, gente, né? A gente sabe que a gente ama tudo que Deus fez e a gente faz. Mas a gente sabe que isso não é um fim, é um meio. É um meio, né? Mas não é o fim, não é isso que vai determinar, né? Isso foi o meio que Deus colocou, Deus decretou do plano dele para um meio para a salvação, um meio de restituir as almas e aproximar as almas novamente, voltar a ter, voltar à ordem, deixar o pecado, voltar a sair, voltar, né, como saiu das mãos dele, como ele está falando, pura, saiu das mãos, né, saiu dele, das mãos criadores, almas puras, pessoas puras, limpas, sem pecado, e ele quer que retornem puras, limpas, sem nada, sem apego a nada, nada material, nada. Pura, assim como saiu dele. Então, tudo que ele depositou foi isso, para que a gente retornasse essa ordem, né? E não é o fim. Mas a gente respeita, como ela está falando, nem todos vai conhecer. E a gente pode usar de violência para com as pessoas, né? Muitos vai chegar, né? Vão morrer ali na redenção, né? Pela redenção ali vão ser salvos, né? Sem ter esses conhecimentos, não vão ter esses conhecimentos, vão viver, né? Como a gente está vivendo com esses conhecimentos, não vai, né? Mas vamos conhecer depois. Mas isso não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, né? Isso que a gente, mais uma vez estou dizendo, não é isso que a gente está dizendo, né? Mas o que a gente está falando que nem todos é que a gente respeita, né? A gente respeita e a gente não menospreza nada, nem o sacramento, nem menospreza essas pessoas, né? As pessoas que não têm esses conhecimentos, né? Aqui em casa também é assim, né? Respeito meu esposo ali, né? Tem que ter as coisas, tem que estar usando, né? O crucifixo ele está sempre usando, ele não tira, né? Tem as coisas, né? Materiais ali que se apegam. E tudo bem, né? Vamos lá, vamos rezar, vamos fazer, né? Quer usar, usa, vamos. E tá tudo certo, porque é tudo coisas de Deus, né? Foi tudo, é vontade de Deus, tudo foi criação de Deus, né? Por amor das almas, né? Por amor de nós, né? Para fazer de alguma forma o homem se aproximar de Deus, né? E tá tudo certo, tá tudo certo. Elas estão buscando a Deus, né? Mesmo não tendo esses conhecimentos, elas estão buscando, estão rezando, estão né? Buscando esse sacramento, estão rezando, estão fazendo adoração, né? Tá indo à confissão, estão buscando, de certa forma, estão buscando a Deus, né? E é isso que importa. Mas o que tem que ser entendido né, que a gente precisa falar, né? A gente não pode deixar de falar a verdade, né, do que a gente está conhecendo, mas que tem que ficar entendido, essa virada de chave tem que acontecer, né? Mas isso tem que ficar entendido, que o sacramento, tudo que Jesus depositou na igreja, não é o fim, a redenção não é o fim, não para aí. Foi o meio para que o homem voltasse à ordem, né? Isso que tem que ficar claro, né? E não é só a gente, né? No mesmo tempo de Jesus, os homens também eram. Os judeus é muito apegado ao material, né? Eu falei ontem, na questão lá da Arca da Aliança, do templo, eles eram muito apegados a isso, né? A arca que eles acreditavam que Deus só estava ali, né? Eles não acreditavam que Deus não estava em cada alma, que Deus está em toda parte, né? Em cada um, né? Então não tinha essa intimidade, essa relação, né? Deus é um Deus muito distante que não poderia se aproximar.
E Deus estava lá, né? Ele precisava de algo palpável, visível para, né, sentir seguro de que Deus estava cuidando deles. Então, por isso que Deus mandou fazer a arca da aliança, fazer tudo aquilo, né? Mas isso não quer dizer que Deus, né, só estava ali, né? Mas eles acreditavam e precisou isso para que eles, né, confiassem em Deus, para que eles se aproximassem de Deus. Mas na cabeça deles tanto que até hoje, como eu falei, eles lutam, eles querem muito, né, reconstruir o templo novamente, que na cabeça deles é como se Deus tivesse abandonado eles, como se Deus não estivesse ali com eles. Então eles precisam construir o templo para que Deus retorne a fazer morada no meio deles, né? Então olha só, né, como é que é complicado. Até hoje eles pensam como antigamente, né? E eles vão lá no das Lamentações para rezar, e eles querem muito reconstruir de novo o templo. Mas enquanto não houver essa mudança no interior, na alma deles, eles não entender que o Messias era Jesus, né? Porque eles estão esperando o Messias vir. Eles não acreditam que Jesus era o Messias, né? O Filho de Deus. Então, enquanto eles não dão essa virada de chave deles, eles não crê que o Messias era Jesus e não acreditar em Jesus, vai continuar. É por isso que a sede, né, foi para Roma. Por que a sede, né, fica em Roma? Por causa disso. Porque eles praticamente negaram a Deus. Que negou Jesus ali, desacreditou de Jesus, é a mesma coisa desacreditar de Deus, negar a Deus. Porque Deus estava em Jesus, né? Jesus era o próprio Deus, né? Então o Pai estava com ele e o Espírito Santo também. Então eles negaram, não aceitaram. Então é por isso que a sede é em Roma. Aí eu lembro que até que Jesus fala aqui né, quando chegar o tempo quando passar esse fim dos tempos e chegar o tempo, né, da era da paz, que ele fala, né, o reino da divina vontade, a sede vai retornar, a igreja, a sede, vai retornar para Jerusalém. Por quê? Porque lá os judeus já vão ter se convertido, os judeus já vão ter entendido que Jesus era o Messias, vão ter esse conhecimento e eles vão ter se convertido. Então aí a sede vai poder retornar de novo para Jerusalém. Por isso que Jesus fala, por isso que, né, é em Roma, né, a igreja é em Roma, a sede, né, foi fundada ali, foi colocada em Roma. Porque eles não aceitaram, eles negaram. Então, por isso que não ficou lá em Jerusalém, né? E é por isso que ele fala que no fim dos tempos, quando chegar a Era da Paz, a sede vai retornar para Jerusalém, porque é por causa disso. Que os judeus vão, né, se converter, vão crer e vão aceitar, né? Vão acreditar que Jesus realmente, eles vão ter esse conhecimento, né, com a iluminação das consciências e tudo mais, tudo que vai acontecer. Aí sim, né, quando eles acreditarem e aceitarem, entenderem que Jesus era o Messias, ter esse conhecimento, aí sim a sede vai voltar para Jerusalém. Jesus fala, né? Não sei se é no livro do céu, que eu escutei a Aline já leu na Escola da Divina Vontade, só que eu não sei se foi no livro do céu que ele fala isso, né? Porque eu ainda não cheguei a ler todos os volumes, né? Ou se é no de Valtorta, nos cadernos de Valtorta, mas ele fala nisso. Mas é por causa disso, porque houve uma mudança no interior deles. Então, primeiro, como a gente está falando, né, do trecho que Jesus está falando, o reino é o mundo dentro das almas. Então, eles precisam virar essa chave, né? Que o Messias não veio para reinar no mundo, que o reino dele não é no mundo, o reinado, né? Ele veio para salvar as nossas almas, restituir a redenção das almas. O reino dele, o mundo dele é dentro das almas, né? Quando ele virar essa chave aí sim, né? Aí, com o transbordar desse conhecimento, o transbordar do amor de Deus, né, as outras almas também vão viver, né, por meio desse transbordamento, né, do transbordamento do amor de Deus, né, dentro das almas. É assim que o reino vai acontecer. Por isso que Deus fala que o reino depende de nós. Para o reino acontecer, né, depende da gente, né, depende de nós, desses conhecimentos chegar às almas, né, para o reino acontecer, né, por causa disso. E através desse amor, a gente vai ficar tão cheio do amor de Deus que vamos transbordar para o outro, né? Materializar esse amor de Deus. E é assim que o reino vai ser expandido, né? Em cada alma, no transbordamento. Muito legal, né? Então, eu acho que é isso. Mas os pontos, assim, mais que ficou muito, assim, chamou bastante atenção, né? De tudo que foi falado na live. Amém, Fiat.
Jesus, eu confio em vós.